Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o marca-passo. Imagina você que um grupo de soldados experientes estão marchando, passo a passo. O som das batidas dos pés dele contra o chão são tão sincronizadas que parecem um só. Agora imagine se um desses soldados, por algum motivo, ele saia do ritmo. A harmonia da marcha ela fica comprometida e o seu funcionamento também. Pois é assim, dessa forma ilustrativa, que acontece com o nosso coração quando temos uma arritmia. E é isso que os tipos de marca-passo corrigem. O batimento do músculo cardíaco são como uma marcha. Eles devem acelerar e diminuir de forma cadenciada. E assim como os soldados que possuem um capitão rígido para controlar o ritmo, o nosso coração também possui marca-passo natural, um sistema elétrico que o faz bater no ritmo certo. Entretanto, há vezes que esse marca-passo fica doente e não consegue mais cumprir essa função. Para a marcha não parar e nem sair do ritmo, é preciso de uma ajudinha de fora, um implante de marca-passo artificial. Apesar de todos os avanços tecnológicos na área da cardiologia, os marca-passos ainda despertam muitas dúvidas. De forma resumida, esses aparelhos eles enviam impulsos elétricos para o coração e mantêm no ritmo normal necessário para uma vida saudável. Os marca-passos modernos eles são confortáveis, confiáveis e permitem que o paciente volte a ter uma vida normal rapidamente. O que é um marca-passo? É um equipamento de marca-passo cardíaco, ele é um dispositivo eletrônico, é utilizado para iniciar o batimento cardíaco. Quando o sistema intrínseco do coração é incapaz de gerar uma frequência cardíaca adequada à manutenção do débito cardíaco. Ele emite um estímulo elétrico ao coração, determinando sua despolarização e consequente contração do miocárdio. Como ele funciona? Esse aparelho ele possui basicamente 3 componentes, é o gerador de pulso, o programador e os eletrodos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O gerador de pulso é dentro dele que vamos encontrar os circuitos eletrônicos e também a bateria. Ele é implantado próximo à clavícula e é responsável por enviar os pulsos elétricos para o coração de acordo com a necessidade do paciente. Os eletrodos são os fios que se conectam ao gerador de pulso ao coração. É pelos eletrodos que os pulsos elétricos são levados até o músculo cardíaco. Outra função dessa parte do aparelho é de levar os sinais do batimento cardíaco do paciente para que ocorra uma adaptação. O programador, ele é o cérebro de toda a operação. O programador ele é usado pelo cardiologista que realiza todas as configurações necessárias para que o marca-passo consiga estabelecer um ritmo cardíaco normal no indivíduo. Assim, não é necessária a realização de uma cirurgia para corrigir o problema. Existem alguns tipos de marca-passo, entre eles os mais utilizados em terapia intensiva são o marca-passo transvenoso, o marca-passo transcutâneo e o marca-passo definitivo. O marca-passo transvenoso ele é composto por uma bateria externa. O coração ele é estimulado por meio de um impulso elétrico gerado por um cabo eletrodo colocado geralmente dentro do ventrículo direito, onde é inserido por um acesso venoso central, a subclávia ou a jugular. O marca-passo transcutâneo, também chamado de marca-passo transtorácico, ele compõe-se de 2 pás eletrodos descartáveis e adesivas que são fixadas no tórax e no dorso do paciente. Ela é conectada a um aparelho desfibrilador que, ajustando no modo de marca-passo, é muito utilizado nas emergências que envolvem as bradiarritmias e os bloqueios atrioventriculares, com repercussão hemodinâmica que não respondem adequadamente às drogas. O marca-passo definitivo, ele é um equipamento totalmente implantado, onde a bateria se localiza no subcutâneo e os fios bicamerais eles são posicionados no átrio e no ventrículo. Necessita ser colocado através de procedimento cirúrgico. Cuidados de enfermagem com o marca-passo transcutâneo. O marca-passo transcutâneo ele tem uma aplicação simples e é utilizado até que o marca-passo transvenoso ou definitivo seja providenciado. A primeira coisa a se fazer
é sempre orientar o paciente sobre o procedimento. Se necessário, já realizar a tricotomia do tórax, né, para que as APAs elas fiquem bem aderidas, limpar a região da pele com álcool ou água e sabão para retirar a camada de gordura da pele e também, se necessário, utilizar o gel condutor. Colocar os eletrodos no tórax do paciente, então um fica no lado superior direito e o outro ele vai ficar no lado inferior esquerdo. Ligar o desfibrilador selecionando a frequência e a corrente indicadas pelo médico, utilizar analgésico ou a sedação, se necessário, pois é um procedimento que incomoda o paciente, porque ele vai produzir estímulos elétricos e a sensação de choque. Manter também o paciente em constante monitoramento e ficar atento para os sinais de baixo débito cardíaco, queda na perfusão periférica e palidez cutânea. Cuidados de enfermagem com marcapasso transvenoso. O implante de marcapasso transvenoso é realizado também em situações de emergência, em casos de bradiarritmias e bloqueio antiventriculares, com a introdução de um eletrodo em contato físico com o endocárdio através de um acesso vascular central. Sua passagem ela é semelhante à passagem de um acesso venoso central, o intracárdio, por exemplo. Antes de iniciar a passagem, sempre a gente checa o equipamento, se ele está funcionando adequadamente e certifica se tem pilhas reservas. Também orienta o paciente, sobre o procedimento, mantém o paciente em monitoração constante, auxilia o médico no ato da passagem do marcapasso transvenoso e durante o implante ficar atentos a possíveis arritmias. Adaptar o cabo do marcapasso aos terminais do eletrodo no gerador de pulso, respeitando os polos positivos e negativos. Realizar o curativo na inserção e registrar em prontuário os parâmetros selecionados pelo médico, então a frequência cardíaca e a amplitude de pulso. Fixar o gerador, de preferência no tórax do paciente, para evitar que os eletrodos se desloquem. Cuidados de enfermagem com o marcapasso definitivo. O implante do marcapasso definitivo ele é realizado no centro cirúrgico ou na sala de hemodinâmica, com o paciente sob anestesia local ou geral. Na UTI, quando tem um paciente que vai ser submetido ao implante de marcapasso definitivo, a gente deve certificar que ele está em jejum e realizar a tricotomia local e encaminhá-lo para o setor da realização do implante. O pós-operatório ele é simples, os curativos eles são diários e deve ser realizado conforme o protocolo já estabelecido. O paciente ele ganha um cartão de identificação que ele é relatando, que ele é portador do marcapasso definitivo. E esse cartão, ele deve ser entregue a alguém da família
e deve ser orientado, né, da importância de ter esse cartão junto com o paciente. Como é a vida de um paciente com o marca-passo? Após os primeiros 30 dias, né, da cirurgia, para a implantação do equipamento, o paciente segue uma vida normal. Depois de muitos anos, é que é necessária a troca da bateria. Mas o médico que ele é responsável pelo monitoramento do aparelho, ele vai saber a hora de trocar. No mais, o indivíduo ele precisa ter alguns cuidados com o aparelho de marca-passo, mas pode viver de uma forma muito tranquila. Uma das questões que mais preocupa o portador de marca-passo é a dependência do paciente com o marca-passo, né, do aparelho. O paciente ele se torna dependente do aparelho devido à evolução da doença que demandou o implante. Mas depender do marca-passo não é sinônimo de gravidade, né? E também não significa que o paciente ele vai ter uma vida curta. Depender do marca-passo, significa que o coração ele precisa de estímulo para bater. Porém, isso não quer dizer que o portador do dispositivo ele está mais ou menos grave no ponto de vista cardíaco. Avaliação periódica. Todo portador de marca-passo ele deve fazer um acompanhamento periódico, né, com o médico que realizou o implante. Ele geralmente acontece em intervalos semestrais. E durante o acompanhamento são avaliados os parâmetros do aparelho e realizados os ajustes necessários. Na avaliação é também monitorada a carga de bateria do dispositivo e, sendo possível, agendar a troca de uma forma segura. O retorno para casa pós o implante de marca-passo. Bom, no momento da alta hospitalar, o paciente ele está com um pequeno curativo sobre a incisão do marca-passo. E esse curativo ele permanece até o dia seguinte. Depois, ele é retirado e não se deve colocar nada sobre a incisão. E também evitar tocar. No banho, se lava normalmente. E um cuidado importante é utilizar uma toalha específica para aquela região. Então, separar uma toalha só para aquela área e a outra para o corpo. Após o retorno para casa, caso constate algum sangramento na incisão, é preciso entrar em contato com o cirurgião cardiovascular. E com o passar dos dias, a coloração roxa ela passa para um amarelo esverdeado e logo desaparece. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as dúvidas e curiosidades comuns sobre o marca-passo. Você sabia que no Brasil um público de mais de 500 mil pessoas é portador do marca-passo? A cada ano, cerca de 50 mil novos dispositivos são implantados. O uso do celular. Você pode continuar a usar o seu celular sem problema algum, apenas se recomenda que você o utilize no ouvido do lado oposto que tem o marca-passo. Os detectores de metal em bancos, aeroportos, etc., podem detectar o metal do seu gerador, mas sem prejudicar o funcionamento do marca-passo. Assim, para você não passar pela situação de ficar retido em um detector de metais, apresente a sua carteira de portador de marca-passo previamente. Exames de imagem. Você poderá realizar os exames como ecocardiograma, raio-x e a tomografia sem problema algum, porém haverá uma restrição para realizar uma ressonância magnética. Hoje, os marca-passos mais modernos, eles permitem a realização de exames de ressonância magnética, mas os marca-passos antigos não. Caso esse exame seja solicitado a você, pergunte ao seu cirurgião cardiovascular se você pode realizá-lo ou não. As cirurgias. As cirurgias que demandem o uso de bisturi elétrico necessitam de uma atenção especial,
pois o bisturi elétrico ele pode interferir no marca-passo e inibi-lo. Assim, recomenda-se que, caso você tenha programado uma cirurgia, você consulte seu cirurgião cardiovascular para orientação e programação do seu marca-passo. Assim, você poderá ser submetido aos procedimentos cirúrgicos sem necessidade de risco. Os equipamentos para tonificação do corpo. Alguns equipamentos, como ultrassom, por exemplo, podem interferir no marca-passo. Por isso, consulte o seu cirurgião cardiovascular sobre essa particularidade. Colchão magnético. Não utilize o colchão magnético, pois ele pode diminuir o tempo útil da bateria do seu marca-passo. Ferramentas elétricas, de uso doméstico. Não há restrição quanto ao uso de máquinas domésticas. No entanto, se você receber um choque elétrico, deverá antecipar as avaliações do seu marca-passo. Dirigir. Você pode voltar a dirigir 4 semanas após o implante do seu marca-passo. E esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e nós vamos deixar anexado também uma cartilha com orientações do usuário que tem marca-passo. Obrigada.